Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada! Olá pessoal, bom, estamos aqui então mais uma live. A gente vai conversar hoje com a Fernanda Beca. Vamos falar um pouco sobre a sobrecarga da mulher, né? Com essa jornada, né? Dupla, tripla jornada de trabalho. Oi, Fernanda, tudo Oi, bem? Gabi, tudo bom? Tudo jóia? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Ah, que ótimo. Bom, então, falando aqui com o pessoal, a gente vai conversar hoje um pouco, né, sobre a dupla, às vezes até tripla jornada de trabalho da mulher, né, como que as mulheres vêm sentindo isso, principalmente na pandemia, porque muitas delas, né, estão tendo a oportunidade de fazer home office e aí acaba misturando também essa sobrecarga aí com as coisas de casa, filho, né, e o trabalho mesmo, e fora de casa. Fora quando a E gente ainda aí, tem o marido, de ter o marido dentro de casa, né? Que às vezes é exato, mais dor de todo mundo cabeça dentro de ainda. casa. Todo mundo dentro de casa, né? E querendo ou não, às vezes, né, sobra muito para a mulher que pôr a ordem dentro da casa, né? A gente tem uma cultura que está melhorando nesse quesito de dividir tarefas, mas é o que eu percebo até como na terapia, né? Muitas mulheres falam da culpa que sentem, né? Sentem muita culpa de muita coisa. E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco, sobre da raiz dessa culpa, né? E como que a gente pode trabalhar isso também. Mas antes eu Exatamente. queria que você falasse um pouco sobre você, contasse um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer aqui. Bacana. Bom, eu sou a Fernanda Bessa, eu sou advogada, sou mãe, sou gestora numa área extremamente masculina, numa empresa de tecnologia. Então, assim, desbravei aí um mundo masculino, trabalhando com o direito, trabalhando com regulatório, e sempre tenho 30 anos. Sou casada, tenho um filho, e acho que posso me considerar como uma pessoa que desbravou um meio extremamente masculino, numa área extremamente masculina. Então, tenho um pouquinho de experiência para falar sobre mercado de trabalho, sobre maternidade, sobre vida real, para todo mundo que está aqui. Acho muito bacana da gente contar que você falou de culpa, né? E é muito engraçado, porque quando a gente fala em culpa da mulher, é uma coisa muito histórica, porque durante o tempo a mulher ela ganhou muitos direitos, mas ela não deixou de se livrar das obrigações. Então ela carrega consigo, além dos novos direitos, a obrigação que ela tem leis lá de trás. Então ela acha que a obrigação da casa é dela, que a obrigação dos filhos é dela, e ela tem isso tão enraizado nisso, nela, que mesmo quando o marido, o companheiro, quem quer que seja, queira participar, queira ser parte, muitas vezes nós não deixamos. Nós temos uma mania Legal. de controle, nós temos uma mania de tentar que o nosso jeito é o certo. Nós temos uma posição muito forte em tentar comandar a situação do nosso relacionamento, da nossa casa, dos nossos filhos. E não dá certo, porque isso acaba sobrecarregando as mulheres. Elas acabam ficando com uma carga extremamente extra do que é o necessário, e por uma atitude que não é culpa, mas é uma falta de leveza no nosso dia a dia. É uma falta Legal. de. É um meio onde a gente não consegue se libertar, a gente não consegue abrir mão do controle para conseguir dividir essas tarefas, né? Quem que nunca Foi falou só assim, acumulando, né? vai só acumulando. Quem que nunca falou assim, ah, não, mas deixa que eu faço porque você não sabe fazer direito, Uhum. né? Então, assim, E às quando a vezes gente. até uma pessoa de fora da casa, né? Às vezes chega alguma amiga ou algum parente querendo ajudar, e aí a pessoa já, né? A gente já, não, tipo, deixa que é melhor que eu faça, porque não vai sair É, do jeito que eu quero. E é ah, engraçado que a não. gente fala muito da desconstrução, né? Do machismo, do homem. E na verdade o que a gente está falando aqui é até uma desconstrução da mulher, né? Sim, Dela se portar também diferente. exatamente, porque quando a gente começa a falar de não, eu não quero que ele mexa. Ah, deixa seu filho com o marido um pouco. Ah, não, mas ele não sabe fazer do jeito que ele vai fazer besteira.
cara, ele vai fazer do jeito É, dele. Não é o jeito dele, não é errado. Só não é o seu é, jeito. é. Então, a gente precisa abrir mão desse controle, né? E muitas vezes isso é difícil, porque a gente carrega essa obrigação nas costas e a gente fica com essa sensação de que se não for do nosso jeito, não está certo. E aí a gente acaba ficando Sim, sobrecarregada e é muito comum que isso aconteça, né? sim, bacana. E aí fica aquela frustração, né, de que não terminou, né, o dia fazendo tudo que tinha que ser feito, né? E, na verdade, se colocar no papel, às vezes seria até impossível, né? Considerando 24 horas do dia aí, tendo que trabalhar 8 horas e dividir, né? Dormir 8 horas e mais outras coisas. Então, às vezes a gente tem que também saber eliminar, né? Delegar, dar listinha de tarefa ali. Mas eu vejo muito que a gente tem essa visão muito, talvez, no trabalho, mas dentro de casa nunca houve essa visão, né? De delegar ou de aceitar ou reconhecer, ou até mesmo de ensinar, né? Um jeito diferente para a pessoa fazer e aí ficar daquele jeito que você, né, esperaria. E é muito engraçado quando a gente fala de controle, por que que a gente não conversa com os nossos parceiros, né? Conversa, fala, cara, e é muito engraçado quando você começa a pensar na mulher e no homem, o quanto o homem ele pensa diferente da mulher. Para ele, se o copo tá na pia ou se ele tá do lado da pia, tá para lavar, dá na mesma. A É, gente fica incomodada com isso, a gente quer que coloque dentro da pia. Então chega e fala, pô, dá para colocar dentro da pia? Né? é, Ou então até abrir mão um pouco do controle e falar, faz realmente uma grande diferença? Vale a pena comprar essa briga? Não tá na pia, mas em que lugar sim, da pia específico vai estar? Então, a gente acaba se punindo e aí a gente se sente culpada porque a gente não consegue. E é perfeito o que você falou, no trabalho a gente consegue delegar, né? Então, no trabalho a gente é chefe, a gente é gestora, a gente consegue delegar atividade, a gente consegue conduzir equipe. Mas dentro da nossa casa, muitas vezes a gente não consegue. E a gente não sim, consegue por uma falta de empatia com o outro, porque, eu queria. E eu tenho uma frase que eu acho muito boa que é assim: não espere que os outros tenham a atitude que você teria. sim, Conversa, sim. abre o jogo, né? Fala, olha, isso que você está fazendo me incomoda. Vamos tentar fazer de uma outra forma? Vamos chegar no meio termo? Vamos alinhar esse ponto, né? Para a gente conseguir mesmo é, ter relacionamentos mais saudáveis, ter vidas mais saudáveis e, com isso, mulheres mais felizes, mulheres mais livres e que possam realmente se dedicar àquilo que faz sentido em cada uma das relações, né? Claro. E falando de relacionamento, né, que eu também trabalho com coach de sexualidade e acaba trazendo bastante isso, eu vejo muito a questão da comunicação. A mulher, ela faz uma coisa esperando que o outro interprete, né, que o homem interprete, porque para ela é óbvio. Então, vamos supor, às vezes ela fecha a cara e quer que ele entenda que ela fechou a cara, ficou brava por causa da menina que passou e cumprimentou. Sei lá, um exemplo Sim. hipotético. O homem, às vezes, ele tá com a cabeça assim, achando que foi alguma coisa que ele fez lá na casa. Ele não. E assim, é do ser humano, não tem como associar, né? E aquela coisa de falta de comunicação, que eu vejo que até quando você não está comunicando, você está dizendo alguma coisa, né? Então, acaba que deixa para falar quando está explodindo, e aí fala coisas, né, pela emoção que a gente não tem controle, e acaba ferindo ali, né, aquele relacionamento que talvez tivesse falado do copo na pia lá desde o começo, mas sei lá, exemplo comum, né, trivial, da toalha molhada em cima da cama, mas não sei o quê, não chegaria no, né, no final de 3 meses, 6 meses, ou no final do ano explodindo com uma coisinha que talvez o outro nem vai entender, né? Então, essa questão da comunicação é bem, assim, que eu vejo em tudo, né? A gente se preocupa muito com a comunicação, igual voltando de novo, no trabalho, e aí dentro de casa espera que, né, como está na sua casa, que tudo vai correr debaixo das suas ordens ali, dos seus comandos, mas nem sempre, né? O outro vai ter essa visão. Não, não tem, assim. E aí é muito pensar. E aí acho que fazendo um paralelo, já é mais comprovado que as mulheres têm uma eficiência altíssima em comunicação no trabalho. Então, assim, elas conseguem elas têm uma flexibilidade, elas têm uma comunicação muito avançada, elas conseguem
passar por vários públicos, desde o analista que está ali com ela da equipe, até a gestão, os stakeholders da empresa, e ela consegue participar de todos os temas com uma fluência muito grande na comunicação. E quando ela chega dentro de casa, ela trava. Porque exatamente o que você falou. E eu acho que falta intimidade, falta aquela questão de você se sentir segura em conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, para passar aquelas coisas que te incomodam. A gente fica num eterno joguinho de, mas se ele não entendeu, se ela não entendeu o que eu tô falando, aí é outra história. Não! Abre o jogo, seja clara nas suas comunicações, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala de comunicação, além da comunicação, é a clareza. Então, explica de novo, fala de novo, tenta chegar no meio termo, explica que aquilo lá não tá bacana no relacionamento. E aí, quando a gente fala de empoderamento feminino, é exatamente isso, é de te dar voz. Tenha voz dentro do seu relacionamento. Fale o que você precisa falar, se expresse, né? E com isso, quando você se expressa, você tem uma questão de que as coisas se resolvem. Então, assim, eu acho que eu, por experiência própria, eu passei um ano casada, morando em estados diferentes. Então, eu morava em São Paulo, meu marido morava em Uberlândia. E aí, quando houve essa mudança, a gente passou de, cara, precisa conversar. Porque senão não vai dar certo. Então, a gente melhorou muito a nossa comunicação de a qualquer vírgula que incomode, fala. Abre o jogo, não guarda, porque é o que você falou. Se a gente fica guardando, chega uma hora que explode. E aí não tem mais conversa, não tem mais empatia, não tem mais nada, né? Sim, não, em total. E essa questão também de, né, igual você falou, empoderamento é dar voz, né? E também saber dizer não, né? Igual você falou, distribuir as tarefas, né? E não pegar tudo para si, né? Então, tudo é minha responsabilidade. Não, peraí, eu vou falar não para isso. E não é só no trabalho, né? É não para o filho, é não para o marido, é não para atividades de casa, né? Então, a gente vai dividir isso, aquilo, outro. Porque eu vejo também que, às vezes, essa questão da mulher, né, de estar ditando a regra da casa, no sentido de organização, de afazeres domésticos, acaba tolhindo o homem. Porque se ele faz e ela acaba reprimindo, ou às vezes ela nem reprime, mas ela vai e refaz. Aí a pessoa sente que ela fez, mas não foi o suficiente, tinha que ser feito de outra forma. E aí, o que a pessoa acaba, né? Se você não está sendo motivado a fazer isso, você acaba o quê? Deixando de fazer, né? Então, às vezes, no começo do relacionamento, até teve uma participação da pessoa ali querendo, né, dividir e coisa, mas com tanta, né, reclamação ou vendo pequenos detalhes ali, querendo tudo do jeito, né, X e tudo mais, acaba tolhindo e a pessoa deixa de fazer. Aí isso ao longo dos anos vai gerando o quê? Um acúmulo, né? E que vai estourar também alguma hora. Sim, é um problema que podia facilmente ser resolvido, né? Em vez de você refazer, em vez de você ir lá e reclamar, conversa, fala, cara, animal que você fez, que você tomou a iniciativa de fazer, né? Mas olha, tem outro jeito. Vamos fazer de outro jeito? Vem cá, deixa eu te mostrar. Então, assim, quando a gente consegue ter essa visão de que eu acho que a base de tudo é a comunicação, né? A partir do momento que você se comunica melhor, você tem mais voz, você consegue delegar as atividades, o seu parceiro, a sua parceira, ela vai conseguir entender o que você está falando, qual que é o seu desejo, e ele vai conseguir trabalhar com base naquilo. Então, o ponto focal, eu acho que é sempre melhorar a nossa comunicação. Seja ela dentro de casa, no trabalho, com as nossas amizades. Então, quanto melhor for a nossa comunicação e o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, melhor fica a nossa vida mesmo. Tanto quando você é terapeuta de sexualidade. Se as mulheres falassem mais o que elas gostam, o que elas querem, o que elas desejam, não ia ser muito melhor? Eu estava programando meus posts essa semana e uma das frases que eu vi não finja orgasmo, né? Diz que não gostou, porque o cara tem que saber que ele não te fez, né, gozar. Porque é isso, né? Tipo, a gente vai fingindo a vida inteira
E aí o outro lado vai o quê? Achar que você está se mandando super bem. E aí quando você entra numa roda de mulheres, você pergunta quantas que já gozaram ou quantas que gozam nas relações, pouquíssimos números, né? Sabe? É 36%, pesquisas assim, absurdas. E aí você fala, aí no trabalho de terapia eu trago muito isso. Tem a responsabilidade do homem, sim, É. mas tem a responsabilidade da mulher, porque muitas das vezes eu pergunto para a mulher: você se masturba? Você sabe quem que você gosta? Porque se você não sabe, como que você vai exigir que um terceiro saiba, né? Sim. E aí é isso, a questão da comunicação, né? Então, às vezes, a mulher ela não tem essa visão, né, do próprio corpo, fica esperando que o outro faça, né? E acaba exigindo também essa atitude que não vai vir, né? Se E ficar além de esperar fingindo, que o outro faça, ainda não fala se tá bom ou não. Não não corrige. falam. Então, assim, É, o outro foi, fez, não tava bom, você não falou que não tava bom, você ficou quieta, falou que tava bom, mentiu. Como que o outro sim, vai adivinhar que não tá bacana? Então, não a tem gente tem que. como. Não tem como, a gente tem que parar com essa história de presumir, né? Presumir que o outro vai entender, presumir que o outro vai saber do que você tá falando, ele vai saber se não foi bom. Não, ele não vai. Então, assim, É. não Tem adianta uma querer que as frase pessoas presumam, né? é uma frase que eu falo muito também, que comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então Sem também tem dúvida. isso, né? Mesmo você falando, você ainda tem que fazer uma pergunta para ver se a outra pessoa entendeu. É, Que, né, no trabalho, eu falo, a gente fala, né, utiliza muito isso, porque é uma coisa que tem, entre aspas, mais, né, sérios, tipo assim, né, com cliente, com não sei o quê. Aí você fala assim, você entendeu? Então como que você vai fazer? Aí a pessoa explica, você fala assim, não, eu acho que ela entendeu. Então tá bom, vai lá e faz. Agora, dentro de casa, não tem essa preocupação de reafirmar, né, essa comunicação e trazer as claras, de fato. é isso aí. Acho que o ponto focal foi dessa live acabou sendo comunicação. Foi uma live de surpresa que a gente falou, bora, bora. A Sim, gente nem tinha pensado tanto no tema comunicação, mas fluiu, foi assim, surgiu esse assunto e a gente acabou abraçando. E que eu acho que foi maravilhoso, foi essencial, assim, para nossa discussão, trazer o tema comunicação. Então, acho que valeu, foi muito bom. legal. Então, eu acho que é muito isso, né? Que a gente estava começando com a questão da sobrecarga da mulher, né? Que ela foi acumulando, né? Então, tinha as tarefas de casa, aí decidiu sair para trabalhar e foi acumulando. E aí é isso, entra a comunicação aonde? Porque você vai acumulando e não fala nada e não tenta, né, de uma forma diferente, acaba, né, explodindo e de Exatamente. uma certa forma é, vai respingar em todo mundo, né? Do relacionamento da família ali. E aí tem Com uma questão certeza. de comunicação também, que eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Cinco Linguagens do Amor, que eu não sei se Maravilhoso. você conhece, legal. E aí ele dá um exemplo da mulher, né? Que ela fala que ela fica falando pro marido, eu quero, pinta o quarto, né? Eu quero que você pinta o nosso quarto, e fica falando, falando, falando. E aí é isso. Aí o cara, tá, vou pintar um dia, né? E tal. E aí ela chega pro terapeuta e reclama, né? Que, nossa, um dia lindo, ele não pintou o quarto, ficou lá no computador, eu já pedi milhões de vezes, e ele. E aí o terapeuta fala pra ela, que é o autor do livro, né? O Gary Chapman. Ele fala, você já volta para sua casa e elogie tudo que você genuinamente, né? Claro que a pessoa vai perceber também se for falso, tudo que Lógico. você vê que ele fez de bom, né? Se ele tirou o lixo, se ele qualquer detalhe, se ele tá bem vestido, elogie ele, né? Fala, nossa, como você tá bonito hoje, obrigada por ter tirado o lixo e reforce. E aí ela falou, mas como que isso vai fazer ele pintar o quarto, né? Aí ele falou assim, olha, você veio pedir meu conselho, eu tô te dando. Quer usar, usa, não quer, não usa. Aí passou uma semana, ela voltou toda feliz, falando que ele tinha pintado o quarto. E tinha, sei lá, 6 meses que ela tava pedindo para pintar o quarto e não conseguia. E aí ele foi e explicou, né? Quando você elogia a pessoa, ela tem uma tendência maior de estar te retribuindo. E como ele já sabia que ela queria que pintasse o quarto, uma forma que ele foi encontrou de retribuir ela é de pintar o quarto, né? Então é um pouco isso também, né? A gente vai no dia a dia, no piloto automático,
e acaba achando que é tudo obrigação de todo mundo, também não reconhece quando a outra pessoa faz, né, uma coisa ou outra, e aí também vai ficando pesado, né? E aí, quando você pede uma coisa, não, né? Já tô fazendo isso e isso, não sei se eu vou fazer, não. E fica aquela comunicação mais ou menos. Por mais que você falasse claras, nem sempre você vai conseguir, né? Igual eu tava falando, pinte o quarto. Era o que ela queria? Era o que ela Sim. queria, mas não conseguia. Não, é Então tem esse perfeito. lado também. Esse livro é muito bom. E aí, falando um pouquinho, voltando no tema da sobrecarga, é o que a gente falou no começo, né? A mulherada, a gente ganhou muitos direitos, graças a Deus, né? A gente evoluiu muito nessa parte, mas a gente não se livrou, vai, das obrigações. Enquanto no caminho dos homens, não. Eles tiveram os seus direitos mantidos e eles perderam obrigações. Porque o que acontece? Antes era só o homem que trabalhava, ele era o provedor, então ele tinha essa obrigação de trazer o dinheiro para dentro de casa. E essa não era uma obrigação da mulher. Hoje, o homem ele perdeu essa obrigação, porque hoje as mulheres trabalham, as mulheres são autossuficientes, são autônomas, e então eles perderam essa obrigação. Então eles acabaram mantendo os mesmos direitos, mas perderam obrigações. E com isso é o que entra de novo o ponto da comunicação, onde se a gente não falar, eles não vão. Ai, perdão. Imagina, saúde. Se a gente não falar, eles não vão nem saber que estão fazendo errados. Porque na trajetória da história, os homens perderam obrigações e mantiveram os mesmos direitos. Então, Sim. a gente tem essa discrepância, né, de acontecimentos e de obrigações na história entre homem e mulher. E isso acaba nos trazendo uma culpa muito grande, porque a gente fala, poxa, por que eu não consigo? Por que eu não consigo dar conta de tudo? Eu sempre brinco, eu tenho umas Sim. amigas que falam assim, como que você consegue dar conta de tudo? Eu falei, fazendo tudo pela metade. Eu falo, eu dou conta fazendo tudo mal feito. Sabe, É. vai fazendo um pouquinho aqui. Aqui, ó, eu tô até com a câmera bambaleando aqui, porque eu acabei de ver que meu tripé tá quebrado. Então eu tô segurando na mão, assim, o Aham. celular para poder participar. Fui pegar o tripé para montar, tava quebrado. Fazer o quê? Tem que fazer. Então, quando a gente acaba falando dessas obrigações, é muito nítida essa curva, onde as mulheres ganharam direitos e não perderam obrigações, e os Uhum. homens mantiveram os seus direitos e perderam obrigações. Porque hoje, como a Total. gente tem uma questão de manter a igualdade, a gente só ganhou mais obrigações. Não, Então, a gente precisa aprender a dividir. E eu, por exemplo, eu como mãe de menino, eu acho que eu tenho a obrigação de ensinar para o meu filho que ele também tem obrigações na vida diária. Ele tem que, por exemplo, meu filho tem 4 anos. Ele tira a mesa do almoço, ele ajuda a pôr a mesa, ele põe a roupa dele para lavar. Então, assim, como mãe de menino, eu acho que eu tenho a obrigação de criar ele já sabendo que ele tem obrigações, assim como as mulheres. Então, claro. essa nova geração, ela tá vindo com esse crescente dos homens perderam um pouco essa obrigação do financeiro, do provedor, mas estão ganhando a obrigação do dividir as tarefas de casa. Sim. Mas isso não é de uma hora para outra. É a É. geração do meu filho, é a geração da minha irmã, vai, que tem 15 anos, que começa a perceber isso. A nossa geração, os meninos não foram criados dessa forma. Então, Sim. para eles eram só direitos. Então, a gente hoje precisa mostrar para esses marmanjos, né, que não é assim, que tipo, Sim. e aí volta a comunicação de preciso comunicar, eu preciso falar para ele o que me incomoda, eu preciso falar para ele que você tá vendo. Eu tô cuidando disso, disso, disso. Igual projeto no, PMO, né? Vamos ser gestores de Aham. projeto dentro de casa. Então a gente consegue fazer essa divisão e parar de se culpar e parar de acumular todas essas funções. E quando a gente consegue fazer essa divisão, fica mais leve a nossa vida, os nossos relacionamentos e as ações que a gente toma no nosso dia a dia. Sim, total. E assim, mesmo considerando, né, a educação que você está dando hoje para o seu filho, a gente ainda assim, eu acredito que a mudança ainda vai demorar muitas mais outras gerações. Porque eu vejo, né, somos seres biopsicossociais. Então, assim, tem muitos vieses inconscientes que a gente absorve da sociedade, que que não está no nosso poder, né? Se você está na sociedade, você vai absorver comportamentos da população. E aí essa questão de comportamento, né, do papel do homem, da mulher, né, vem muito disso. E olhando lá no tempo das cavernas, né, era a divisão quando
né, fala até no livro de Sapiens, do Yuval Harari, que ele fala, o homem ele saía para caçar, então ele tinha um foco só, né? E a mulher ficava tomando conta lá das crianças e ela tinha a visão periférica. Então, por isso que a gente tem muito aquela questão, a mulher é multitarefa. A mulher, né, ela e até já existe pesquisas falando que, né, empresas que têm mulheres no conselho administrativo, ela é uma empresa que tem uma maior lucro, porque a mulher ela tem uma visão maior do todo, né? Do que, né? Vai fazer uma propaganda de marketing, pode ser que ela tenha uma visão, né? O homem não, ele foca naquele objetivo e vai. Então, assim, a gente, apesar disso, tem a discrepância salarial, né? Que aí é Sim, outra questão, mas apesar da mulher ainda trazer mais lucro, ainda assim a gente não é paga igualmente na mesma função. Mas aí dentro exatamente. da cultura tem essa coisa de multitarefa, de estar, né, tomando conta ali do todo, e a gente vem trazendo isso desde, né, muitos anos lá atrás, e acaba ficando enraizado, né? Por mais que a gente talvez está desconstruindo hoje, acho que ainda vai muitas gerações aí para a gente trabalhar tudo isso, né? Então a Com mulher hoje ela certeza. fica com o foco do homem, que é sair para caçar, né? Que é sair para trabalhar, e É. também tomando conta lá, e aí vai só acumulando. E o homem parou de sair para caçar. Entendeu? Sim, sim. Ele não tem que trazer o mesmo tanto de Não, se ele carne. trouxer, se ele for pescar e trouxer um peixe, tá beleza, porque a mulher saiu e matou o É leão, entendeu? verdade. Então, eu acho que o que mostra muito bem é isso, de as mulheres ganharam muitos direitos e assumiram obrigações. Os homens já tinham os direitos, eles perderam obrigações. Então, por isso que carga uma sobrecarga nas mulheres. É por isso que a gente fica sobrecarregada, a gente acumula função. Quantas e quantas mulheres não têm segundo, terceiro turno, porque elas precisam dessa. Eu tinha uma amiga que falava, cara, meu marido fazia planilha de custo dentro de casa e eu pagava metade de tudo que entrava dentro de casa. Falei, cara, Sim, legal, assim, se funciona no relacionamento de vocês, beleza, mas assim, é aquela coisa de antes, o homem bancava sozinho, hoje não sim, mais. Então ficou mais fácil, né, pro homem, assim, e a gente tem que, e aí a gente se sente na sobrecarga, a gente fica sobrecarregada, e a gente tem uma culpa muito grande dentro de nós quando a gente não consegue. A gente fala, puta, eu batalhei tanto por esses benefícios, por esses direitos, e agora eu não consigo dar conta. é. E eu vejo que, né, é igual aqui em casa, eu vejo, né, comparando com outras pessoas da minha idade, que até sou um pouco privilegiada. Minha mãe também, meu irmão tem um ano mais velho que eu, e ele sempre teve que fazer as coisas. Não foi, tem que tirar a roupa da máquina, tem que lavar a louça, sempre fizemos a mesma coisa juntos, assim, não teve porque a Gabriela é mulher e tal. E o meu pai que faz a comida aqui em casa. Minha mãe não cozinha, ele que cozinha. Mas aí todo mundo sempre elogiou muito, né? Nossa, como assim, né? Minha mãe, desde muito, assim, quando a gente estava muito pequeno, tinha coisa de escola, às vezes ela fazia um almoço ali, mas em geral era sempre meu pai. E aí sempre cresci com esse elogio, né? De, nossa, né? Seu pai que faz a comida, e até hoje é assim, e tudo mais. E meu pai que vai no supermercado, porque ele faz a comida e ele que vai no supermercado. Ele vai todos os dias, ele igual é o passeio dele, né? Ele vai e faz a comida. E aí, na pandemia, me houve essa reflexão, e até trabalhando com essa questão de mulheres, né? Aí eu parei para pensar, porque aí eu estava trabalhando em São Paulo, acabei voltando para casa dos meus pais, porque lá em São Paulo eu dividi apartamento e não estava trabalhando de home office, não fazia sentido ficar lá mais, né? Aí voltei e aí, né, tava sem, né, faxineira, porque tava na pandemia, e aí a gente tava, né, lavando a casa, tinha um dia da faxina no sábado. Aí tava eu e minha mãe, nós duas fazendo a faxina, né? E meu pai faz a comida todo dia e vai no supermercado, eu compreendendo que estava tudo ok. Depois disso, eu comecei a refletir, eu falei assim, não, não é. Se a gente pôr no papel, não é. Por quê? Porque ele faz isso porque ele gosta, entendeu? Ele gosta de cozinhar, ele gosta de ir no supermercado. Eu não gosto de lavar o banheiro. Tem 3 banheiros na casa, entendeu? Se fosse para dividir, cada um lavaria um. Eu nunca vi meu pai lavando um banheiro na vida.
Então, é muito disso, entendeu? Então, tipo assim, legal que ele faz, não, né, não vou desmerecer e tal, até tô pensando no YouTube pra gravar as comidas dele, não sei o quê. Mas você vê que tipo assim, ainda assim, tipo, a minha mãe, não, ela não tem opção, entendeu? Ela não vai escolher o que ela gosta de fazer, Sim, né? E aí tem muito disso também, né? Claro que se for tentar para dividir, vamos tentar pôr para cada um fazer uma tarefa que goste, né? lógico. Se der para dividir, tudo bem, tudo bem. Mas não é bem assim que eu vejo, sabe? Por mais que ainda a gente tenha, né, o homem que faça uma coisa que é diferente, eu ainda dei aquela sacada, tipo assim, mas aí é muito bom, né? Eu gosto, tenho prazer, e ele fica bem mais suave. Não, é verdade, é assim mesmo. E assim, é o que você falou, ainda tem umas 3, 4 gerações aí pra frente pra gente batalhar, pra gente ver realmente essas mudanças acontecerem, né? No nosso dia a dia. Sim, sim. E agora, Fernando, eu queria saber um pouco do seu projeto que você criou aí, Vamos Juntas, né? O que que seria? Isso. Conta um pouco mais pra gente. Cara, esse projeto surgiu de uma conversa com algumas amigas, onde uma delas já tem um cargo bom, a pessoa tecnicamente excelente, e uma outra falou: olha, vai abrir uma vaga na minha área, onde eu sou gestora, se inscreve. Ela falou assim: ah, não conheço muito bem da sua área. Não, mas eu sei que você tem capacidade, eu sei que você é boa, eu conheço seu trabalho. O que você sabe é mais do que suficiente para você passar na vaga e é alguém que você é alguém que eu confio e tal. Acho que Legal. faz todo sentido você participar dessa vaga. Essa amiga minha não se inscreveu na vaga. Ela não quis entrar no processo seletivo. Porque ela não confiava nela mesma. Sim. E aí você para pensar, você vê quantas e quantas mulheres hoje se sentem incapazes, se sentem inseguras em relação às suas carreiras, acham que o que sabem não é suficiente, acham que nunca estão prontas. Existe uma estatística que 90% dos homens que se inscrevem em vagas não têm todos os requisitos pedidos. E eles se inscrevem mesmo assim. As Sim. mulheres esperam ter todos os requisitos da vaga para se inscreverem. Porque elas não confiam que o que elas têm é suficiente para suprir o que elas não têm. Então, o Vamos Juntas, ele vem muito no sentido de aplicar mentoria, ele vem falar de empoderamento feminino, de autoaceitação, de autoconhecimento, autoimagem, porque quando a gente está bem com a nossa imagem, a gente performa melhor. Então, ele é É. muito voltado para a carreira, ele é mais voltado para o mundo corporativo, realmente para reposição de vaga. Ele vem muito trazendo um time de. Temos pessoas de segurança, temos advogadas, temos pessoas que trabalham com dados. Então, assim, é um time extremamente multiplural e ele vem trazendo essa facilidade para as mulheres receberem mentorias, todos os serviços prestados serão completamente gratuitos. É um projeto social. A gente quer Uhum. atingir todas as mulheres de todas as redes, de todas as classes, que se sintam inseguras, que precisem de um direcionamento na carreira, que precisem que a gente pegue na mão e fale, ó, vem cá, vem por esse caminho que vai dar certo. Então a gente vai pegar Sim. na mão, vai fazer recolocação, vai ajudar na recolocação, vai fazer mentoria de currículo, vamos ter palestras mensais sobre autoconhecimento, vamos chamar diversos profissionais para serem mentoras, vamos ter apadrinhamento de jovens executivos, jovens profissionais por Uhum. executivas. Então, a gente vai ter uma rede de apoio, a gente vai ter um grupo no Telegram para acolhimento dessas mulheres. Quando elas quiserem conversar, quando elas precisarem desabafar, então a gente vai ter esse grupo de acolhimento. Então, a gente vai ter uma multiplataforma de profissionalização, autoeducação, performance, recolocação. A gente vai trabalhar com grupos de mulheres 50 a mais, mulheres, liderança feminina, grupos de diversidade e inclusão. Então, a gente está trabalhando, Uhum. é um projeto voltado para mulheres cis ou trans de todo o Brasil que queiram desenvolver as suas carreiras e queiram ser protagonistas da própria carreira, queiram saber onde isso vai parar, porque hoje, se você parar para pensar, as mulheres elas não têm nem
muita visão de onde elas querem chegar na carreira. Você quer ser uma especialista? Sim. Você quer uma posição de gestão? Para que lado você quer seguir, né? Desenha a sua carreira, desenha o que você quer fazer. Então, o Vamos Juntas, ele vem com esse propósito de sentar, ajudar, olhar para essas mulheres e falar, cara, vamos juntas mesmo, e a gente vai te apoiar, você a desenvolver a sua carreira, a trilhar a sua carreira, e a gente vai fazer isso através de mentorias, conteúdo diário no LinkedIn, conteúdo diário no Instagram. Eu sei que hoje já teve post no Instagram falando de cursos gratuitos que possuem certificados. Então, Eu a gente vi. está fazendo direto essas dicas. Então, no nosso, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vão ter conteúdos diários para profissionalização, capacitação e desenvolvimento de mulheres no mercado de trabalho. Total. E você falando dessa questão da mulher não se candidatar à vaga, eu percebo muito isso, né? Eu comecei, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a participar de grupos de TI, né? Estava querendo começar a fazer front-end, back-end, e acabei fazendo depois. Aí fiz uns hackathons, fiz algumas coisas assim, mas acabei fazendo de data analytics na Digital House. E aí acabou que isso eu comecei a participar de um tanto grupo, eu até hoje eu participo de mulheres na TI, né? Então, Woman Can Code e Reprograma, Programa Maria, tem vários frentes para trazer a mulher para TI. E aí o pessoal coloca vaga, né? Então, o pessoal que está já dentro da área e tal, e coloca vagas. E aí, vaga de TI, você já vê como é que é, né? É aquela coisa É aquela que sopa de é letrinha, eu brinco. exato. E assim, e quer que você saiba várias linguagens e às vezes, né? E hoje a gente sabe que eu vi até no podcast que diz tem 400 mil vagas de TI abertas aí no Brasil e não estão conseguindo suprir. Então, assim, mesmo sendo bem mais ou menos ruim, está conseguindo emprego, né? E aí eu vejo as mulheres, elas ficam muito aflitas para se candidatar e elas não se candidatam. Só Não sabe. quando vem aí quando dá aquele furdunço no grupo, é quando vem uma vaga assim, júnior sem experiência, que a empresa vai treinar, sabe? Aí todo mundo vem e fala, nossa, como que aplica, não sei o quê, porque aí ela, né, ela se sente no direito. Mas É. como estava ali com aqueles requisitos todos, ela não se arrisca e acaba, mesmo a vaga sendo júnior, aí tem um tanto de exigência, ela não se sente preparada e tal. E eu vejo assim, meu Deus do céu. E o homem já pelo contrário, né? Você percebe que tem um posicionamento, mesmo com conhecimento técnico igual, o posicionamento dele é totalmente diferente. Então, acho que o projeto vai ser muito bom mesmo, porque existe muito essa autossabotagem. Existe uma autossabotagem muito grande. E assim, estamos em busca de voluntárias. O link, o Forms para se voluntariar tá lá no perfil do Vamos Juntas. O perfil é o @VamosJuntasBR. Legal. E aí a gente está procurando, está precisando de voluntárias para ser embaixadora de alguns temas. A gente tem aberto ainda Não, mulheres eu vi lideranças. lá, eu até entrei, tem duas opções, né? Para ser mentora e não sei, eu acho que a outra é Não, para você você pode tomar ser conta de uma área, né? embaixadora ou Embaixadora. apoiadora. As embaixadoras, elas vão ser donas das caixinhas. Então, por exemplo, a gente fechou agora a vaga de mulheres em tech. Então, a nossa embaixadora do Mulheres em Tech, ela vai produzir conteúdo, ela vai trazer temas, ela vai trazer mentorias sobre o tema para as mulheres em tech. Então, ela é responsável por fazer girar aquela caixinha. Então, a embaixadora tem um papel muito mais ativo dentro do programa, dentro da comunidade. A apoiadora, ela é um papel que ela é voluntária, assim como a embaixadora, né? Mas ela Uhum. ajuda como pode e quando pode. Então é um papel muito mais leve. As embaixadoras, inclusive, elas podem falar em nome do projeto, elas têm essa possibilidade de se apresentar como embaixadoras do projeto. As apoiadoras, quando querem e quando podem. Então, assim, é um papel extremamente mais leve. Tragam o conteúdo que fizer sentido para elas. Ah, eu quero ser colunista, eu quero criar conteúdo uma vez por mês. Perfeito. Vem. Ah, eu quero dar mentoria. Vem. Ah, eu quero prestar o serviço de consultoria de currículos. Vem também. Então, é um papel com menos obrigações, muito menos amarras do que da embaixadora. Então, a gente tem esses dois papéis lá no Forms, onde a pessoa Legal. vai ter essa divisão, né? A embaixadora, ela acaba sendo
persona mesmo do projeto. Então, por isso que a gente E separou para conseguir lidar. legal. De desenvolvimento pessoal, tô me interessando aqui de Bora? amor próprio, porque eu trabalho com hipnoterapia também, e aí trabalho muito questão da mente, de crença Bora, limitante. Gabi, bora. Vamos sim, eu animei, porque, nossa, eu vejo muito, tem esses grupos para poder divulgar, porque é muito. E você vê que as mulheres, elas estudam, elas se dedicam, elas, né, a parte técnica, elas estão preocupadas em trazer excelência, né? E acaba que fica para trás por causa de não se jogar, de não. E já tem um tema aí pra gente puxar uma próxima live, que você falou, elas se dedicam para fazer tudo certinho, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele rouba muito a nossa produtividade. Mas deixa para É, outro dia esse tema, senão a gente não vai parar de falar nunca mais aqui. sim, não, mas é excelente mesmo. E é isso, a autocobrança, né? É, Que acaba, ela acaba até fazendo, mas suga muita energia, né? E traz toda essa frustração também. exatamente. Ah, bacana. Gostaria de falar mais alguma coisa, Fernanda, pontuar mais algum. Gostei muito desse projeto, vou divulgar também, se vocês Ai, muito permitirem para o obrigada. Toda pessoal. divulgação é muito bem-vinda. A gente agradece muito. A gente está precisando de voluntárias. É trabalho para muita mão. É um projeto muito ambicioso. Então a gente está contando muito com mulheres mesmo para vamos juntas. E é daí que surgiu Sim, o nome do projeto, para a gente conseguir construir uma rede de apoio, construir mulheres que sejam mais empoderadas e que consigam ser protagonistas das próprias carreiras. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. legal, muito bacana. Sim, vou me candidatar lá, sim. Fiquei na dúvida de entender o que era um, aí a gente já sabia que tinha esse bate-papo, falei, deixa eu para esclarecer com a E Fernanda. ficou E claro. ficou, entendi Então, bastante. beleza. Já dava para entender um pouco, porque acho que vocês já escreveram lá a questão da embaixadora, mas era só para ter uma clareza maior na hora de Claro. candidatar mesmo, assim. Muito Gabi, bacana, obrigada pelo parabéns. espaço. Obrigada eu por ter aceitado o convite. Foi um prazer imenso. Vamos, a gente vai se falando, estamos por aqui. E obrigada mais uma vez. Foi uma delícia o papo e a gente vai se falando. Perfeito, muito obrigada, viu? E eu Tchau vou a todos deixar que estão gravado aqui assistindo. também e depois eu subo lá no YouTube. Quem quiser ver e assistir, fica gravado aqui. Obrigada, pessoal, que participou aí, que esteve aqui com a gente, né? E vai deixar gravado. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Até mais. Gabi. Beijo, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau.